Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Enfermidade. Com esse aqui a gente entra no antepenúltimo capítulo, depois teremos morte e amor. Então estamos no capítulo 28, hein? Aí tem uma página que é muito boa de Emmanuel, do livro Fonte Viva, é o capítulo 86. Ele pergunta assim: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabunado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde, se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, exigindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. Lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manche teu caminho, serve sempre. Emmanuel.
Não acabou não, desculpe. É que eu tô no... Peraí. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Agora sim. E aí a gente vai completar esse raciocínio que Emmanuel explica aqui, pelas palavras de Tiago, no capítulo 28. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor, infinita bondade, nos encontramos reunidos mais uma vez para realizarmos esse estudo, criando forças e sustentação para a nossa jornada aqui na Terra, recuperando essas mensagens que com certeza já ouvimos outrora, para seguirmos com mais confiança, com mais certeza daquilo que precisamos fazer enquanto caminhamos aqui, encarnados, para experimentar a vida, alcançar os valores, as virtudes. E diante das circunstâncias que nos são apresentadas, do nosso próprio pensamento, que cria então a nossa vida, nós vamos hoje estudar sobre a enfermidade, um tema tão importante, que trata não só do corpo físico, mas também da nossa alma. Obrigada, Senhor, por esta reunião. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esses esclarecimentos que nos chegam. E te pedimos que fique conosco para nos orientar e fazer com que o nosso pensamento e o nosso coração estejam alinhados contigo, Pai. Para que esse tema adentre o nosso coração e que busquemos a saúde integral. Que Jesus, nosso Mestre, também esteja conosco, através de suas vibrações, alterando o nosso campo psíquico, para recebermos o medicamento que a espiritualidade tem a nos entregar. Com os nossos corações calmos e serenos, vamos pedir então ao nosso Pai a licença e a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, Roberto está com 2 microfones. É muito importante que a gente, antes de começar o tema de hoje, que a gente esteja conectado com a espiritualidade, no sentido de criar uma ambiência, uma esfera em nosso campo psíquico, para que a gente compreenda de fato o que Emmanuel está nos trazendo. Porque quando ele fala de enfermidades, né, quando ele fala de
saúde, doença. Ele vai relatando aqui, fazendo algumas analogias com a parte física. Ele chega, então, à conclusão que nós podemos, por nós mesmos, criarmos a saúde ou a doença. E aí, se a gente não amplia a nossa percepção, a gente vai cair, talvez, num raciocínio de ou não acreditar no que ele está falando aqui, né? Porque é natural, porque a dor é minha, eu que estou sofrendo, então como é que é esse negócio? Eu que estou querendo isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa, diante de uma pequena dor ou de uma grande dor, é a gente se desconectar dessa dor para a gente entrar no raciocínio. Depois a gente faz a análise da nossa dor pessoal. Vamos entender o que ele está trazendo aqui. E aí depois a gente aplica na nossa vida. Por quê? É Emmanuel. Não é qualquer pessoa, né? Então ele trouxe essa cartilha, ele sabe que na nossa jornada encarnatória a gente vai passar por enfermidades. Todos nós vamos. Todos os temas que estão nesse livro são temas de desdobramento de todas as áreas que a gente vai precisar experimentar enquanto estivermos encarnados. Então, a enfermidade é uma delas. E aí, ele começa falando que a vida mental influencia as doenças. Ele até no começo... Fica lá na sala, Vicente. Ele até no começo fala que não nem todas as doenças são provocadas pela casa mental, nem todas. Mas que aquelas que foram provocadas pela casa mental. E aí, vamos lá. Ele começa assim, ó: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele não está dizendo que toda doença que se instala no nosso corpo é produzida pela nossa mente, mas que a nossa mente produz todas as doenças do nosso corpo. Então, vamos entender esse paradoxo aqui. Por quê? A nossa amiga Joana de Ângeles, ela faz um raciocínio que complementa essa questão de que todas as doenças que chegam no corpo físico foram elaboradas pela mente. Antes da gente entrar em Joana, vamos continuar aqui com Emmanuel. Ó. Quais são as doenças que estão fora, então, dessas criadas pela casa mental? Né? Encarnamos e já encarnamos, por exemplo, com uma doença crônica. Nascemos com aquela doença. Não foi elaboração da casa mental. A gente nasceu com ela. Uma mutilação física. Eu nasci com ela. Então, essas questões do nascimento do corpo físico e de ordem genética, que é, né, por exemplo, uma família onde as mulheres daquela família têm um ciclo de câncer de mama ou problema cardíaco. Então, aquela família, todos os familiares fazem com frequência exames para poder ver se está tudo bem, porque a família tem essa característica genética. Então, essas doenças, essas particularidades, elas de fato não nascem a partir da nossa elaboração mental quando encarnados.
E aí é nesse ponto que a gente precisa aprofundar. Por quê? Sabemos que essa programação de vir naquela família que tem aquele contexto genético que vai propiciar o desenvolvimento daquele expurgo naquela área foi planejada por nós. Então, sendo da casa mental ou não, nós temos gerência sobre isso. Nós temos ali o nosso ponto. Mas o livro trata da encarnação, é do nascimento para frente. Então, a gente não vai trabalhar questões do passado, né? A maioria do livro, inclusive, a gente reforça isso. É de hoje para frente. O que a gente já trouxe, ok, fica na bagagem, tá aí, vamos experimentar. Mas vamos trabalhar aqui o tema para que a gente tenha saúde nessa metade aí, segunda metade da nossa vida, né? Vamos colocar assim. Que a gente está numa segunda metade, ok? Então, o que mais que ele traz aqui? Que essas doenças vinculadas à parte genética, a questões prévias do nascimento, elas são provavelmente vinculadas a um estado de purificação. Então, nós viemos ou chamamos por essas questões para provar ou para espiar. Questões crônicas, uma doença respiratória, uma asma, né? Que o bebê desenvolve ele com 3 meses de idade, desenvolve a asma e vai levar a asma até desencarnar. É uma expiação. Ele precisa passar por essa questão da parte respiratória, provavelmente. Ele precisa limpar essa área. A asma é um exemplo, vários outros. Então, essas heranças genéticas, mutilações, doenças sem cura, que às vezes a pessoa desencarna por conta dessa enfermidade, são, de fato, processos de prova ou expiação. E as doenças que, então, são do dia a dia, do cotidiano? Fora os acidentes, não vamos entrar aqui em acidente, tá? Vamos falar de doença mesmo, doença do corpo físico. Aí ele fala que esses sintomas patológicos são reflexos da mente sobre o corpo. Então, o nosso corpo, ele recebe o comando da mente. Quando, então, eu estou desajustado, eu sinto no meu corpo físico esse desajuste. Uma dor de cabeça, uma coisa simples, uma dor de cabeça. Ela nunca vem do nada. A gente passa por algum processo ao longo do dia ou no dia anterior, ou você leu alguma coisa, algo te desajustou. E aí vai startar o processo no corpo físico e você vai sentir a dor de cabeça ou a dor no estômago. Então, essa patologia, ela vem a partir de um reflexo da mente sobre o corpo. Então, ela começou lá na nossa casa mental, para depois se manifestar no corpo físico. Voltando lá na primeira frase, nem todas as doenças são provocadas pela mente. Mas a mente, quando desajustada, provoca as doenças no corpo. Então, a gente tem duas frentes aqui. Uma, ou essa doença veio
porque ela precisava passar por mim ou eu provoquei. Como estamos estudando o livro do começo até o final, quando a gente passou lá pelo tema da sugestão e da associação, que falava das ligações das ondas de pensamento, falava do magnetismo. Quando Emmanuel falou que todas as circunstâncias que passam pela nossa vida nós atraímos, então vai chegando uma hora aqui que a gente vai meio ficando constrangido, porque a gente vai acabar percebendo que somos nós, de fato, que estamos atraindo essas circunstâncias para nós. Porque quando Jesus fazia a cura dele, que ele até falava assim, né? Tua fé te curou. Por que ele fazia essa questão de falar tua fé te curou? Eu faço uma leitura, não vou falar o que Jesus queria dizer, que eu não sou doida, né? Mas eu, a partir desse raciocínio, faço uma leitura, o que eu acredito. Liberdade. Porque senão, se eu vou depender de alguém para me curar, e se essa pessoa não quiser me curar? Aí eu estou fadado à doença? Não pode. Então é a tua fé que te curou mesmo. Nós temos os mecanismos de promover a saúde ou de promover a doença. Da mesma forma que a nossa casa mental, então, coloca o reflexo negativo, né, desse desajuste, quando a gente se ajusta, a gente se cura. Então, é para cima ou para baixo. O mecanismo é o mesmo. E quando entra o item da fé, que a gente também estudou no livro, é você, mesmo sem ver, sem entender onde está essa dor e como um remédio vai fazer o efeito ali, em que circunstância, mesmo na ignorância. É você, com fé, promover a sua própria cura. Porque nós, no campo do consciente, a gente não quer ficar doente. A gente não quer ficar doente. Só que existe, que nós também estudamos, a mente subconsciente, que é onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos sentimentos. E as emoções e os sentimentos são o comando para o ajuste ou o desajuste, porque a gente não se desajusta porque a gente leu uma frase mal colocada. A gente se desajusta porque a gente leu a frase mal colocada e aquilo nos trouxe uma memória emocional. E essa memória emocional é que vai provocar o desajuste. Não é porque eu li, é o significado daquilo para mim. Porque senão todo mundo que lesse aquela frase ia ficar desajustado. E não é. Eu leio e interpreto de uma forma. A Jaqueline lê e interpreta de outra. Então, é ali, no nosso subconsciente, que estão gravados esses temas. E esses temas emocionais, sentimentais, é que jogam o comando para o corpo. Por isso que é importante a gente trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções no campo do consciente, através das visualizações, essa limpeza de memória. Para quê? Elas não vão sumir, porque não existe o fora, né? Não existe. A partir do momento que você criou, tá aí. Isso não some. Tá gravado.
Só que o que acontece? Quanto mais você for colocando coisa boa, menor fica a coisa ruim. Então ele vai sumindo. E aí você vai visualizando uma nova experiência, até que você acredita nisso, porque no começo você pode visualizar e não acreditar. Não tem problema. Mas você começa sem acreditar. Até uma hora que vai virar uma chavezinha, vai fazer sentido para você. E aí você vai colocando camada do bem e o problema vai ficando lá, guardado, fica menor. Quando você voltar naquele tema, você vai ler de novo, ele não vai ter aquela força que tinha. Por quê? Porque tem um monte de coisa em cima. Então ele não vem. Aí ele não te desajusta. E assim a gente vai se transformando. Mas é um processo, não é rápido. É um processo. E toda doença, toda enfermidade é uma oportunidade do despertar. Então, doeu, fiquei doente, é a leitura. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é só o corpo. A gente precisa aceitar isso. Fiquei doente, não é só o corpo. O corpo é só a manifestação de algo que está desajustado em mim. Esses dias eu estava vendo um estudo, não é espírita, e a pessoa falava assim, de um indiano. Esse indiano, ele tem a teoria dele que a gente destrói o corpo, mas ele chama de alma, né? Mas a gente sabe que a alma precisa do corpo, então a gente destrói o corpo, mas a alma não. Então, para nós aqui, o espírito não. E aí a teoria dele é a seguinte: quando a gente está encarnado, o ódio que a gente sente, ele pode ser capaz de provocar a morte de alguém. Eu posso ser capaz de matar alguém por ódio. Ou posso morrer. Mas quem morre é o meu corpo físico, porque nem o ódio é capaz de me destruir. Nem o ódio. Nenhum sentimento negativo é capaz de destruir a gente. Por quê? Porque a gente não é esse sentimento. A gente não é. A gente não é a doença. A gente não é a enfermidade. Então, ela não vai destruir a gente. Quando a gente está desajustado, o que é esse desajuste, né? É a desconexão com Deus mesmo. Estamos fazendo algo que não está compatível com a lei. É isso que é desajuste. Eu estou fazendo algo que não está compatível com a lei. Se eu tivesse em harmonia com a lei, isso não ia chegar manifestado no corpo. Então, eu preciso identificar qual lei. E aí, a maravilhosa doutrina espírita tem lá todas. A gente vai precisar investigar. Para a gente saber onde está a área que a gente precisa ajustar. Se a gente não quiser investigar pela lei, Emmanuel traz aqui, que a gente vai falar no finalzinho, o caminho. Que também ele vem reforçando praticamente em todos os temas. E, mais uma vez, o negócio vai afunilando e a gente vê que é tudo juntando num lugar só. Para tudo. Qualquer tema que a gente pegar aqui, de cabo a rabo, a orientação dele é sempre a mesma. Para a gente reparar as problemáticas da encarnação. Porque esse livro, ele traz aí tudo que a gente precisa desenvolver. E se a gente ainda está no mundo de provas e expiações, estamos em transição, mas ainda vibramos provas e expiações, é porque a gente vai passar por dificuldades.
Então, se a gente vai passar por dificuldades, como que a gente pode passar da melhor forma possível? É o livro. É isso que ele está trazendo aqui. Ele não está falando assim, faz isso, vai ficar livre da dor. Não. Faz isso, entra em harmonia e aprende com ela. Essa é a filosofia aqui no livro. Não é para a gente ficar livre. Só que, se a gente usar o livro com sabedoria e aplicar o que está aqui, a gente vai ficar livre. Mas ele não vai falar isso aqui, né? Então, se a gente desenvolver, pegar isso aqui e fazer, aplicar mesmo, a gente vai ficar livre desses problemas usuais, crônicos. A gente consegue avançar nisso aqui. Então, vamos lá. Emoções violentas. Emmanuel fala que as emoções violentas são como marteladas no corpo. E aí a gente volta, ó, a questão da emoção, mais uma vez, as emoções e os sentimentos são elas que criam essa ligação com o corpo físico. Tanto é que Joana tem lá no livro dela, no Autodescobrimento, as áreas afetadas. Emoção do abandono ataca tal área do corpo. Existe isso. Então, a gente não precisa buscar fora, só se a gente quiser para ampliar o conhecimento. Mas se a gente pegar com afinco a doutrina espírita, a gente vai resolver 90% das nossas questões. Tem tudo aí. Os outros 10% é a gente aplicar. Tensão mental. Também, distúrbio no corpo. Então, as emoções que estão gravadas no nosso subconsciente e as nossas tensões mentais. Então, o que é tensão? Eu lembro que uma vez, a minha primeira palestra que eu fiz no GERF foi sobre Jesus, o médico das almas, acho. Terapeuta, acho. E aí eu estudei, eu nunca mais esqueci essa questão da tensão mental. A gente segura um tema na nossa mente, uma preocupação. Então, você segura aquilo, você tensiona na mente. E não solta. Você acha que você esqueceu quando você dorme, mas você não esqueceu. Aquilo está lá, rodando no seu subconsciente, plano de fundo, aquele tema, e aquilo está preso. Isso é uma tensão mental. Manifesta no corpo. Aí você tem processo de irritabilidade, problemas gástricos, vários outros problemas causados pela tensão mental. Então, o seu psiquismo está tenso. Reflete no corpo, né? Você fica rígido, o corpo fica rígido, a fala fica truncada, todo o corpo manifesta aquela tensão. E não dá para fingir. Não tem como. As pessoas veem que a gente está sob tensão. E aí ele fala assim, ó, o pensamento sombrio adoece o corpo e agrava os males do corpo enfermo. Então, às vezes, a gente já está doente, que é algo que manifestou, e às vezes são coisas simples, que vão passar. Uma coisa assim, uma gripe. Peguei uma gripe e tal. Vai passar a gripe, claro que vai. Só que às vezes você está com o seu emocional tão ruim que daquela gripe evolui. O negócio vira um monstro. Por quê? Foi a gripe? Não. Foi o pensamento sombrio.
Porque o corpo já está debilitado. E aí a mente começa a criar mais coisas em cima daquela tensão psíquica, que você já está lá tenso, pega a gripe, a coisa sai do controle. Então, diante das enfermidades, se a gente tiver gerência sobre o nosso pensamento, a gente vai passar pela enfermidade e ela também vai passar. Sem maiores problemas, que às vezes era para ser só uma coisa pequena. Mas diante do nosso desajuste, a gente aumenta o cenário. Então, ó, estabelecido o conflito espiritual, então estamos em conflito. O ser está em conflito. Quase sempre as glândulas salivares paralisam suas secreções. E o estômago nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Então, ó, bateu o conflito, a boca secou. A boca secou. O estômago vai doer. Vai dar ruim. Aquela dor, dá aquele... É conflito espiritual. Não dá para explicar isso para meio mundo, porque isso é muito transcendental, né? Mas para a gente aqui dá. Então a gente entende. E é muito claro. Você teve um conflito, brigou com alguém. Pronto! Instalou o problema. Vai manifestar no corpo físico. Depois que eu comecei a estudar esse livro aqui, da Joana, do Autodescobrimento, uma dor de garganta. Eu sabia qual foi a palavra errada que eu falei, aonde foi, que dia que foi. E dali você muda e resolve sem remédio. Até o ponto que na hora que falou, vai dar dor de garganta. Daí 2 dias, dor de garganta. Olha que beleza. É isso. E é verdade. É só a gente observar, só que a gente passa na vida, né? Igual o Chico Buarque, estava à toa na vida, né? Oh, à toa, cortiça na água. Não, acabou. Mundo de regeneração é para os despertos. São aqueles que vão acordar e vão falar assim: Senhor, o que queres que eu faça hoje? E vamos botar o bloco na rua em nome do Senhor. E não, vamos ver o que dá para eu fazer hoje aí, com essa vida mais ou menos, né? Empurrando. Aí fica difícil. Atingindo esse fenômeno primário, olha só, hein? Isso aqui da dor no estômago é o fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso. E aí, da parte gástrica, ataca o sistema nervoso. De tanto a gente fazer esse circuito, mais uma vez o circuito, olha, de novo. A gente estudou o circuito na oração, estudamos o circuito semana passada, que foi na obsessão, e agora da doença. Então, será que a doença crônica é crônica ou sou eu que não interrompo o circuito? Já dá até para começar a pensar. Será que eu estou interrompendo o circuito ou eu estou alimentando o circuito? E aí, ele avança.
Então, vamos recuperar o raciocínio. Ó, deu conflito espiritual, entrei em conflito. Li alguma coisa e me causou perturbação, ou encontrei com alguém, ou enfim, seja o que for. Veio a circunstância e me trouxe conflito, me deu desajuste. Essa circunstância vai gerar em mim problemas de ordem física. E existe um circuito. Então, se eu repetidas vezes tenho problemas, doenças na mesma área ou em áreas diferentes, que às vezes eu ressignifico. Um caso importante, olha só. Vou dar o meu próprio testemunho. Quando eu comecei a estudar, então, o livro, que eu conseguia... acho que eu caí, hein? Vocês estão me ouvindo? Não. Mas só você. Eu vi todo mundo. Está todo mundo sinalizando. Voltei? Estão ouvindo? Tá. Vídeo raciocínio. Lembrei. Aí, eu comecei a estudar o livro e eu tinha umas crises de raiva porque o meu marido me deixava muito estressada. Então, me dava sinusite. A culpa era dele, entendeu? O que aconteceu? Eu entendi o processo da sinusite. Eu entendi o processo, eu falei, não vou cair mais nessa armadilha, não vou deixar o processo da sinusite startar. Então, eu controlei a sinusite. Aí veio o quê? Veio outra ite. Aí me deu uma alergia, me deu uma dermatite. Então, às vezes, você vai interromper o circuito daquela área, mas se você não resolver o problema, ela vai manifestar em outro lugar, é óbvio. Né? Então, a gente precisa resolver o problema. Senão ele volta. Ou ele volta na mesma área, ou ele volta em áreas diferentes, até a gente resolver. Até tem uma frase de Jung que fala: enquanto a gente não resolver aquele tema, os problemas vão se repetir até que a gente resolva. Se está se repetindo, eu preciso aprender com isso algo. A partir desse aprendizado, eu mudo. Aí eu interrompo o circuito. Aí, para completarmos este raciocínio, vocês estão tudo travado para mim, mas vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Tá. É porque aqui está tudo travado. Eu espero que na gravação apareça tudo bem. No livro O Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 2, equipamentos existenciais, onde Joana fala de pensamento e ela fala de conflitos e doenças. Então, Joana e Emmanuel estão alinhados. Por quê? O livro é Pensamento e Vida e fala de doenças. Joana fala de pensamento e conflitos e doenças. Então, está tudo alinhado. O que a Joana fala? Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Então, reforçando o raciocínio de Emmanuel. Deu conflito, entrou em desarmonia com a lei, as moléculas vão se desorganizar, instalando as doenças. Em razão da causalidade física, moral ou emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes, daí decorrendo os fenômenos perturbadores. E aqui é que ela vai dando os exemplos das áreas afetadas.
Emocional X, área do corpo tal. Emocional Y, área do corpo tal. E aí ela traz mais na frente. Na raiz de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor e interrupções que decorrem da incapacidade da fonte geradora de onde procedem. Ou seja, o nosso espírito não. Nós, espíritos, não estamos mandando a comunicação correta para o corpo. Qual é a comunicação correta? Da saúde, óbvio. A gente precisa de saúde para cumprir a nossa programação. Então, qual a comunicação que nós estamos enviando para o corpo? Da doença. Mesmo quando sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, porque às vezes a gente tem uma vida muito estressada, e isso é real. Isso é real. Fatores de estresse, trabalhos que são muito provocativos, né? Ambiente de trabalho pesado, problemas socioeconômicos. Esse ninguém tem, se tiver, pede a Jaqueline, que ela resolve ali das aplicações dela. Nos psicossociais e emocionais. Então, mesmo quando a fonte se encontra em qualquer dessas áreas, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Se não, gente, se não fosse assim, a gente ia começar a precisar a fazer vários outros raciocínios sobre a bondade de Deus. Porque se ele coloca a nossa vida na mão de outras coisas, de outras circunstâncias, de outras pessoas, que não a gente seria um avatar. Então, dos relacionamentos, nós somos responsáveis, a gente pode escolher. Inclusive, se vocês não assistiram aquele vídeo, assistam, viu? Do TED lá, que é muito legal, muito bom. Fala exatamente sobre isso, que as pessoas, o que elas desejam, não é? O que as pessoas desejam, relacionamentos saudáveis, ponto. Foram 70 anos de pesquisa, gente. 400 e lá vai pessoas, alguns vivos ainda, que estão alimentando a pesquisa. O que nós queremos? Relacionamentos saudáveis. Porque se a gente não se relacionar, como que a gente vai aprender a amar? Que é a virtude por excelência. Como? Precisa relacionar. Então, das relações, a gente pode escolher. Eu quero relacionar com fulano, fulano eu não quero. Ok. Agora, com relação a espírito e corpo, ninguém interfere nessa relação. Ninguém. Nós somos responsáveis pela interação espírito-matéria. E a cura? Como que a gente chega, então, na cura? Existem alguns fatores que vão nos ajudar a alcançar a cura para as nossas enfermidades. Fazendo a leitura das leis, a gente vai se aproximar desse tema da nossa vida, onde, né, estamos desajustados. E a gente, às vezes, vai cair no equívoco de a raiz de tudo é o egoísmo. É. Mas então por que tem os outros temas desdobrados?
Porque para chegarmos lá, nessa raiz, a gente pode ir degrau a degrau, arrumando a casa nesses lugares para então a gente resolver a questão do egoísmo, que é o ponto central mesmo, né? A raiz de todos os males. Então, quando a gente está afastado de Deus, nós estamos sendo egoístas. Por quê? Para a gente se aproximar de Deus, como que a gente se aproxima de Deus? Cumprindo as leis. Cumprir as leis exige de nós o quê? Sair da gente e ir para o outro. Se eu sou egoísta, não vou fazer. Aí eu faço o quê? Interrompo o circuito. Vou ficar doente. Então, para a gente se curar, compreensão, não mais perguntar por quê, para quê. O porquê liberta a gente de questões de ganho secundário. Quando a gente fica doente, as pessoas naturalmente se inclinam para nos ajudar. E se a gente tem alguma área que é carente, a gente vai desenvolver muitas vezes doenças para a gente atrair a atenção das pessoas. E isso é um exemplo de ganho secundário. Então, se a gente sai do porquê, a gente sai desse lugar do ganho secundário e vai para o para quê. Quando você chega no para quê, você vai entender que área você precisa ajustar da sua vida, que pessoas você precisa se aproximar ou se afastar. Porque às vezes você, por escolha, convive num lugar, às vezes você tem chance de trocar de trabalho, mas tem medo. Só que aquele trabalho te provoca um desajuste. E ainda assim você fica lá. E aí isso te provoca todos os problemas e você não sai. Então nós temos escolhas. Continuar ou sair. Sair vai me fazer um bem danado. Então a gente precisa avaliar compreensão. Compreensão é sair da ignorância, sair do medo. Faz lá 5 perguntas por quê. Se eu sair, o que me acontece? Se eu sair hoje. Se eu sair hoje, eu posso ficar tanto tempo desempregado. Se eu ficar tanto tempo desempregado, o que acontece? Aí eu posso começar a precisar de recurso de alguém. Se eu precisar de recurso de alguém, o que acontece? Será que não vai ter ninguém para te ajudar? Então aí você vai perguntando, até você ver que tem como você sair. Só que a gente fica onde? A gente não vai para a compreensão, a gente não busca, a gente para antes. E aí mantém o ciclo lá dos problemas. Esse é um exemplo. Paciência. Porque existem dores que são para a encarnação. Então você vai para o estágio do para quê, compreende e adquire a paciência. Então vamos. Como o Chico lá, minha amiga dor. E assim nós vamos. Bondade infatigável. Isso tudo para a cura das enfermidades, hein? Precisamos ser bons. Mas não é pouco bom, não. É infatigavelmente bom, sem cansar. Tem que ser bom até sem cansar. Tolerância construtiva.
E aí me chamou a atenção esse construtivo aqui. Por que tolerância construtiva? Porque às vezes a gente pode tolerar na inércia. Ah, eu tolero essa dor. Ah, é assim mesmo, sabe? Estou tolerando. Não, não é esse tipo de tolerância que ele está falando aqui, não. Tolerância construtiva, com renovação mental. É estar sempre reavaliando esse tema na minha vida. Porque se está comigo, algo eu preciso aprender. E eu tenho a decisão de ficar livre dela ou não. Está na minha mão. Está na minha mão. Estudo nobre e serviço constante. E aí eu lembrei de quem? Jerônimo Mendonça. O cara só mexia a boca. Ele só mexia a boca. E de todos os filhos, a mãe dele falava que ele era o que mais saía de casa. É isso, serviço constante, não para. Porque ele não era a dor, ele não era a doença dele, ele não era a paralisia dele. Ele era Jerônimo, personalidade. Espírito encarnado, Jerônimo, paralítico, paraplégico, né? Tetraplégico. Palestrante espírita. Virou para o Chico e falou: muita pá. Não é muita paz, não. Muita pá para trabalhar. Então, vamos. É isso aqui, ó. Serviço constante. Com ou sem dor. Só que a gente só chega nesse nível aqui quando a gente entende o para quê da dor. Senão, se a gente estiver no porquê, a gente não sai. Não sai. E a gente pode passar por esse tema batido. As dores de cabeça que vierem podem ser mais uma dor de cabeça, ou, a partir de agora, quando a gente tiver uma dor, a gente pode, opa, o que Emmanuel falou mesmo? O que eu estou tensionando aqui? Que tema que eu estou segurando na minha mente que eu não libero? O que eu estou achando que eu tenho controle aqui? Não tenho. Porque eu não tenho controle de nada. A gente não tem controle de nada. Aliás, nós temos controle das nossas reações diante das circunstâncias. Que era onde a gente tinha que ter controle e a gente não tem. Se tivesse, não vinha doença. Só que a gente não controla o que tem que controlar e acha que tem controle do que não tem controle. É ser humano, né? É ser humano, porque a árvore não tem esse problema. Cachorro não tem, mas ser humano tem. Ele quer controlar o que não deve e não controla o que deve. É isso. Mas estamos no plano. E qual o remédio, Joana? Esse foi o remédio de Emmanuel. Qual o remédio, Joana? Introspecção. Para a gente achar o para quê. Tem que pensar. Não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. É realmente entrar em sintonia com Deus e perguntar. Ou a gente para de reclamar, então. Ou para de reclamar. Ou então vai e pergunta: Senhor, se a gente quer ficar livre disso. Introspecção. Alegria. Nossa, tá doendo. Como que eu vou estar alegre? Cultivo das ideias superiores. Precisamos sair do mundo da matéria, porque o que dói é o corpo. Quando a mulher vai ter o parto normal, vou dar exemplo mais uma vez. Você chega num estado de dor que ou você se desconecta
do corpo e entrega para Deus, ou você morre de dor. Porque é uma dor. Dizem por aí, eu nunca tive, que dor de rins é maior que dor de parto. Eu já tive 3 partos, nunca tive dor de rins, então não sei. Eu sei do que me cabe. Dói. Dói. Só que é um negócio tão fantástico que você sabe o para quê dessa dor. Olha isso, você sabe para quê. Vai nascer uma criatura. Importa se está doendo? Não. Não importa. Você está ali feliz, está com dor, está alegre. Está doendo? Tá. Mas você está ali, profundamente conectado com aquilo. E vai passar. Nasceu, acabou a dor. Nem lembra. Pergunta se lembra. Não lembra. Então é isso. A gente precisa achar o para quê. Ou para suportar a dor, porque às vezes vai ser crônica, vamos ter que levar isso aí até o resto da encarnação. Ou não. Ou a gente vai ressignificar o tema. Vai deixar fluir essa tensão mental passar, liberar o fluxo, interromper o circuito. Está na nossa mão. Está na nossa mão. E a oração, Joana fala que a oração também ajuda. Só que não é orar, é aí que tá, gente. Que aprender a fazer as coisas. A gente ora, quando tá com dor, a gente ora agradecendo. Você tá grato pela dor? Não tá, então faz o negócio direito. Ora pedindo para ficar livre, seja congruente com o que você quer. Pede a libertação da dor. Se ela não vier, você entende. Se não ficar livre da dor, pede compreensão, mas pede para ficar livre. Senão fica difícil. O pessoal quer ajudar a gente, mas a gente está agarrado no negócio. Então, ó, remédio não falta, doses homeopáticas, oração de hora em hora. Certo? Vamos libertar o corpo das enfermidades. Já sabemos. Oi? Qual é o livro mesmo, Renata? Do estudo? Pensamento e Vida. Não, o que você falou aí, Joana. Autodescobrimento, uma busca interior. É. Ok. Esse tema está no capítulo 2. É excelente o livro. Mas é bom para estudar, assim. Para ler, leitura corrida, ele fica difícil. Mas não, estudar... Da questão quando você fala do que as emoções que adoecem. Isso que me chamou mais atenção. Joana realmente tem um livro melhor ainda, que é o Cultivo das Emoções, que não é de Joana, é do Marlon. Tá. Ele também é muito bom, que ele fala dessa... para harmonizar, né? A alegria, a raiva, as emoções básicas. E aí ele traz tem algumas palestras também dele no YouTube, que são muito boas, que fala dessa ligação. Mas é isso, minha gente. Então, estamos todos conversados? Vamos, a partir de agora,
analisar as nossas dores de cabeça, nunca mais serão as mesmas. Dor de garganta, as dermatite utópica, disutópica, todas. Sinusite, rinite, nem me chamou atenção. Tudo da vida, tudo raiva intocada, não podemos guardar isso, senão o corpo sofre, né? Mente sã, corpo. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que me chamou muita atenção, que esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu pensando assim, né? Eu na minha inocência, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar da minha inocência, igual quando eu falo que eu vim lá de Capela, né? Não tenho nenhuma vergonha de dizer assim, né? Que eu sou, né, o tal, né? Vergonha nenhuma de dizer. Eu assim pensando, né, com os meus botões, assim, e, gente, eu não consigo entender, eu preciso de parar para pesquisar, para saber por que, quem é que fala sobre isso, por isso que eu me interessei. Por que esse negócio repete sempre? Aí, às vezes, é aqui com uma pessoa, aí depois passa, quando eu acho que estou livre, aí muda de pessoa, e quando eu passo, acho que estou livre, muda de pessoa, e quando eu passo, acho que estou livre, muda de pessoa. Então, eu já entendi que o negócio repete o mesmo, entendeu? Mudando de lugar, mas o negócio é o mesmo. Então, é exatamente isso. Como que é interessante, porque se você não consegue ver, né, se você não consegue enxergar, para você buscar, aceitar e resolver, aquilo fica voltando, né? Igual uma roda gigante que a gente vai passando naquele mesmo lugar, e aquilo volta. Aí, se não é num filho, é no outro filho que aparece. Se não é lá no outro, é no genro. Se não é no genro, é na nora. Se não é na nora, é no vizinho. Se não é no vizinho, é no colega de trabalho. Mas é a mesma coisa, né? Porque a coisa está para além, né? Não é aquele quadro em si, é o que está, toda a pintura do quadro, né? Então, achei muito interessante, porque esses dias eu estava exatamente pensando sobre isso. Eu ia perguntar assim, né, para a minha psicóloga, tem alguém que fala sobre isso? Que eu quero entender como é que é esse negócio aí, porque eu já observei isso, que o negócio se repete, entende? Então, já está aqui a resposta de quem fala. Gratidão imensa. Muito obrigada. E repete mesmo. A gente vê, às vezes, as pessoas saem de um relacionamento por um problema. Aí ela vai para outro relacionamento, o problema é o mesmo. Porque aquela energia que você cria, né, você atrai aquilo para resolver. Eu tenho uma amiga e minha irmã não gosta da minha amiga. Nossa, não sei como é que você consegue conviver com fulana. Comigo ela é tal. Por quê que com ela é tal, comigo não? Porque com ela atrai aquilo daquela pessoa. Tem uma palestra do Haroldo que ele fala sobre isso. Quando você convive com uma pessoa, você atrai dela a sua energia, você puxa aquilo da pessoa. Então, às vezes, com você ela é super arrogante. E com a sua irmã não é. Por quê? Porque você atrai a arrogância dela. E é o que está no livro, né? As circunstâncias, a gente está o tempo todo atraindo as coisas para a gente resolver. Então, as situações vão se repetir até que a gente esteja curado, né, daquele tema. Então, se não repetiu, é porque passou. Se repetiu, estejamos atentos. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Renata, Agradecer. você lembra o nome dessa... Diga, amor. Não, desculpa. Eu ia perguntar se você lembra o nome dessa palestra. Então, o nome, não lembro não, mas é uma palestra que ele está com uma blusa vermelha. Eu não lembro. Eu acho que é alguma coisa sobre educação. Vou dar uma pesquisada. Alguém registrou como autoconhecimento também. Autoconhecimento? Um suéterzinho vermelho. Suéterzinho vermelho, Alguém registrou. Eu vou procurar no YouTube, eu mando no grupo. Tá bom. As pessoas podiam pegar a palestra dele e divulgar. Não era nem do canal dele, nem tinha. Então, alguém tem lá como Autoconhecimento. Com essa roupinha. Obrigada.
Um catálogo. Tem hora que falha a memória. São muitas palestras, meu Deus do céu. E essa é antiga, hein? Que é da época que a gente fazia estudo. Então já tem uns anos já. Mas é muito boa, muito boa. Então vamos lá, amigos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogar ao Pai de infinita misericórdia que nos ajude a aprender esse tema tão importante em nossas vidas, para que a gente siga bem com o nosso projeto encarnatório, para que essa alegria de viver possa habitar o nosso íntimo, para que a gente encontre essa harmonia para os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis, a começar pelo relacionamento com o nosso corpo físico, que é este veículo tão importante que nos coloca aqui diante da vida, diante da existência. Este templo que abriga a cada um de nós, que deve e merece ser alimentado com coisas boas, que tem o seu peso natural da matéria, mas que quando encontra essa harmonia, consegue ser leve, consegue manifestar a nossa existência com tanta beleza, com tanta justiça, que saibamos cuidar deste corpo, dar a ele o que ele necessita, e que nós, espíritos imortais, possamos adquirir a compreensão, a paciência, a tolerância construtiva, o esforço no bem, a alegria, que são os remédios para alcançarmos esta saúde integral que tanto buscamos. Que a espiritualidade amiga possa conduzir o nosso sono na noite de hoje, e que, se for do nosso merecimento, que estejamos livres destes temas recorrentes em nossas vidas, que nos seja mostrado aonde precisamos interromper este circuito de dor para alcançarmos essa plenitude. E também pedimos sabedoria para encararmos as nossas provas e as nossas expiações com dignidade. Obrigada, Pai, mais uma vez. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.